tudo isso que eu estou falando está relacionado à missão dos oráculos. Né? Se vocês tiverem acompanhado o meu raciocínio até aqui, vai ficar claro qual é a verdadeira função, missão dos oráculos. Os oráculos permitem que a gente faça uma estimativa dessas probabilidades. Qual é a tendência maior, qual é a tendência menor, qual é a tendência forte, qual é a tendência fraca das coisas acontecerem. Me dá uma estimativa dessas probabilidades. O erro da maioria dos oraculistas, não sei se a maioria, mas de muitos oraculistas, é pegar aquele evento que tem uma probabilidade muito alta e colocar como se fosse uma certeza. Como se fosse já o colapso da função de onda, como se o evento já tivesse se materializado. A probabilidade ela é muito alta, ela pode ser mais de 90, 95, 99% de chance de acontecer. Mas às vezes até um evento com uma força muito fraca, alguma coisa acontece que aquele evento é ele que se materializa. Quando isso acontece, esses oraculistas que são muito deterministas ficam sem ter o que responder, né? E isso é importante de ser colocado, porque tem oraculista que se coloca como se ele fosse onisciente. Oraculista não é onisciente. Né? Um oraculista como eu, a gente tem técnicas para fazer previsões de tendências, de probabilidades, com uma margem alta de acerto. Mas não somos oniscientes. Não tem como. Né? Então, quando o oraculista se coloca de uma maneira onisciente, como se ele acertasse absolutamente todas as previsões, como se aquilo que ele vai falar com certeza vai acontecer, no momento que não acontece, ele fica sem uma resposta para dar. Tá? E aí começa a aparecer aqueles clientes que se consultaram com esse oraculista e que ficam decepcionados. E começam a achar que os oráculos não funcionam, que eles não têm validade. Porque a expectativa levantada é de um acerto de 100%. E o que eu estou falando para vocês é que nenhum oráculo vai acertar 100%. Nenhum. Nem mesmo a astrologia, nem mesmo o jogo de búzios, nenhum oráculo vai acertar 100%. Porque para um oráculo acertar 100%, o destino teria que ser pré-determinado ponto por ponto. E isso seria ruim para nós, porque não haveria oportunidade de mudar o destino, não existiria nenhuma possibilidade de se alterar o destino. Então, tem clientes que inclusive exigem do oraculista, do astrólogo, do cartomante, que ele não erre nunca, que ele acerte 100% de tudo. Esse tipo de cliente não percebe o quanto isso seria prejudicial para ele mesmo. Porque imagina o oraculista acertar 100% uma previsão negativa. Não teria possibilidade de mudar então esse destino. Né? Resta para esse tipo de cliente apenas se resignar, se acomodar e aceitar o destino fatídico. Mas o que eu estou falando aqui para vocês é que não é assim que acontece. Um trabalho bem feito de consulta de oráculos vai te mostrar as maiores tendências. E também é possível fazer uma estimativa do que pode ser mudado e o que não pode ser mudado. Então, o que a gente precisa entender é que no destino, de novo, o conceito de destino é estrutura de tendências e probabilidades. Então, no destino, nessa estrutura de tendências e probabilidades, tem algumas tendências que são mais fortes, outras que são mais fracas, outras que estão no meio a meio. Tem probabilidades que ainda não se definiram. Tá? Então, tem perguntas que o cliente faz e que o oráculo não vai dar uma resposta, não responde. E por que não responde? Porque não se formou ainda, lá no mundo astral, uma fórmula de probabilidade daquele evento. Então, nem sequer ainda tem, no futuro, um colapso dessa função de onda ainda. Não tem.
E isso é muito importante, porque assim, tem cliente que não quer entender isso. Ele quer fazer uma consulta de oráculo e ele quer uma resposta assertiva de uma determinada pergunta. Mas às vezes não existe essa resposta assertiva, porque essa probabilidade ainda não está definida lá no destino. Ou ela está definida como um meio a meio, um 50%, 55%. Isso é a mesma coisa do que falar que esse destino não está definido ainda, não está. Um destino definido, ele está próximo de 90%, 95%. Se tiver abaixo de 70%, já é uma tendência fraca, não é uma tendência forte. É uma probabilidade majoritária na direção de uma determinada linha de destino, mas não é uma probabilidade forte. Pode mudar. Né? Então, se um determinado evento está ali nos 40, 50, 60, 70%, ele tem uma grande chance de mudar. Não é um destino pré-definido, pré-determinado, de jeito nenhum. Aliás, nenhum destino é pré-determinado, mas o que a gente tem são possibilidades fortes. Então, o oráculo ele pode fazer previsões de algumas tendências muito fortes, é quase certo que vai acontecer, tendências medianas que ainda não estão totalmente definidas, ainda podem mudar, e também existem as tendências fracas. Muito difícil daquilo acontecer, mas tem uma chance pequena. Tá? Entendido isso, compreendido isso, aí a gente começa a entender as diferenças entre os vários oráculos. Por quê? Porque tem alguns oráculos, como por exemplo a astrologia, a numerologia, o jogo de búzios. Esses oráculos eles são mais estruturais, no sentido que eles conseguem captar elementos do destino que têm uma probabilidade maior de acontecer e estão quase que pré-definidos. São elementos do destino que têm uma... O termo correto é dizer que são elementos do destino que têm uma determinação forte. Então, esses elementos que aparecem num mapa astral, num mapa numerológico, num jogo de búzios, por exemplo, eles têm uma determinação forte. É quase certo que aquilo vai acontecer. Pode mudar? Pode. A gente pode fazer uma magia para mudar? Pode. E inclusive isso é uma vantagem desses oráculos, de todos os oráculos. A vantagem de todo oráculo, gravem isso. A vantagem de todo oráculo é exatamente poder permitir a previsão de um evento probabilístico com antecipação. De modo que, enquanto aquele evento não tiver sido materializado, eu ainda posso fazer alguma coisa para mudar. Seja através de ações concretas, práticas, seja através de aconselhamentos psicológicos ou através de ações espirituais, magísticas e energéticas. Essa é a vantagem de todos os oráculos, sem exceção, todos. Agora, o que a gente precisa entender é que alguns oráculos se concentram em elementos mais estruturais das probabilidades do destino, como a astrologia, a numerologia e o jogo de búzios. E tem oráculos que já se concentram muito mais nos elementos mutáveis do destino, como por exemplo os oráculos de cartas, todos os oráculos de cartas, todos eles, tarô, baralho cigano, as sibilas e qualquer outro tipo de oráculo de cartas. O I Ching, que é o antigo oráculo chinês, ele inclusive se define como oráculo das mutações. Então o I Ching, ele é um poderoso oráculo de conselhos, de aconselhamento, exatamente porque ele é especializado em capturar os elementos mutáveis do destino, os elementos mais mutáveis dessa estrutura de probabilidades e tendências. Isso não significa, porém, que os oráculos mais estruturais não possam também capturar elementos mais mutáveis do destino. E que os oráculos mais dinâmicos,
Eu chamo de oráculos dinâmicos. Oráculos de cartas, o próprio I Ching também. Tá? Esses oráculos mais dinâmicos, eles são também capazes de capturar, né, de captar elementos estruturais do destino, mas não é a principal função deles. Ainda nessa linha de oráculos dinâmicos, eu colocaria, por exemplo, o jogo de runas. E até mesmo o jogo de búzios, ele é muito interessante, porque ele tem elementos de oráculos mais dinâmicos e ele tem também elementos de oráculos mais estruturais. Mas eu prefiro colocar ele nos oráculos estruturais. Então vamos lá. O que eu estou querendo chamar de oráculos estruturais e oráculos dinâmicos? Aqui eu estou entrando num conceito do Adalberto. Eu acredito que eu sou a única pessoa que fale nessa linguagem desse jeito, tá? Então, o que eu entendo como sendo oráculos dinâmicos, isso a partir da minha experiência, tá, gente? Eu não trabalho só com astrologia. Todos os oráculos que eu vou comentar são oráculos que eu trabalho, que eu tenho cursos, que eu tenho formação, que eu tenho experiência, então, tá? Então, eu não estou falando do nada. Então, os oráculos dinâmicos, para mim, são oráculos que normalmente capturam elementos do destino que são mais estruturantes, que são mais determinados, que têm uma determinação mais forte de acontecer, uma probabilidade maior de acontecer. Tá? Normalmente esses elementos estruturais, inclusive, são elementos que fazem parte da personalidade e da nossa estrutura psíquica, da nossa estrutura mental. Aqui eu vou abrir um parênteses que eu vou explicar melhor depois. Já entendam agora, nesse momento. Todo oráculo, sem exceção, não tem exceção. Todos os oráculos são psíquicos, são psiônicos, todos, não tem nenhum, não tem exceção, inclusive a astrologia, tá? Então, todos os oráculos, eles dependem da nossa energia psiônica, eles estão relacionados com o funcionamento da nossa psique. Depois eu vou explicar isso com mais detalhe. Mas esses oráculos estruturais, eles capturam elementos da nossa psique. Tanto é que você pode fazer um mapa astral de autoconhecimento, para você se conhecer melhor, para entender aspectos da sua personalidade. E você descreve bem a personalidade de uma pessoa com mapa astral. Descreve bem, né? Eu consigo fazer um mapa astral com áudios de 1, 2 horas de áudio, descrevendo a personalidade da pessoa e acertando sem nunca ter falado com a pessoa. Sem nunca ter falado com a pessoa. Né? Então eu consigo fazer um mapa astral, a pessoa me dá só o nome completo, data, hora e local de nascimento, e eu faço um relatório da personalidade dessa pessoa. Não só eu, qualquer bom astrólogo vai conseguir fazer isso. Porque a técnica permite isso. A astrologia é um desses oráculos que eu estou chamando de oráculo de estrutura. Tá? Isso vale para astrologia, mapa astral, é assim também para numerologia. Um mapa numerológico descreve muito bem a personalidade de uma pessoa. E no jogo de búzios isso também acontece, né? Um jogador de búzios, um leitor de búzios, vai saber ler a coroa, né, de uma determinada pessoa e vai trazer uma descrição de personalidade dessa pessoa. Diga-se de passagem, pouca gente sabe disso, mas o jogo de búzios ele tem uma coligação. Na verdade, esses oráculos de estrutura, eles são interligados, tá? Então, existe uma parte do fundamento da astrologia que está ligado com a numerologia. Existe uma parte do fundamento do jogo de búzios que está ligado com a astrologia. E muita gente não sabe disso. Até mesmo alguns pais de santo que são leitores de búzios não sabem disso. Eu não estou tirando isso da minha cabeça. Esse é um conhecimento que eu consegui, por exemplo, acessar através de um sacerdote iorubá, o Dr. Sikiro Salame. E depois eu confirmei isso com outros sacerdotes. Eu não me baseio numa única referência. Eu vou pesquisando e vou descobrindo correlações em outros lugares, com outros autores,
com outras referências. Eu não estou falando nada aqui baseado numa única referência. Tudo bem? Os oráculos dinâmicos, como por exemplo tarô, baralho cigano, o jogo de runas, todo e qualquer tipo de oráculo de cartas, o oráculo do I Ching, que se define como um oráculo de mutações. Esses oráculos são oráculos dinâmicos, porque eles capturam elementos do destino que são mais mutáveis. Por isso que eu estou usando o termo dinâmicos. São elementos mais mutáveis, às vezes são elementos mais instantâneos. Então eu estou precisando tomar uma decisão sobre um evento para a semana que vem. Né? Então eu preciso tomar uma decisão sobre alguma coisa relacionada a um evento para a semana que vem. Eu vou lá no Búzios, eu vou no tarô, aliás, eu vou no tarô, eu vou no baralho cigano, eu vou no I Ching, tá? Para entender esse evento, que ele é mais instantâneo, é a mais curto prazo e que tem muitas variáveis envolvidas, então ele é um evento mais mutável na linha do destino, na linha de probabilidades. Esses oráculos mais mutáveis, mais dinâmicos, eles me abrem alternativas de conselhos, de aconselhamentos, que me permitem modificar linhas do destino com mais facilidade. Agora, é preciso entender o seguinte, mesmo os oráculos de estrutura, eles também capturam elementos mais dinâmicos, mais mutáveis, mas a especialidade deles é mais estrutural. Os oráculos dinâmicos também conseguem capturar elementos estruturais, até mesmo de personalidade, tá? Ou aspectos do destino que têm uma probabilidade alta, altíssima de acontecer. Mas o que eles vão observar mais são os elementos mais dinâmicos, mais fluidos, mais mutáveis do destino. E aí isso tem outras implicações. Quando eu quero fazer previsões de mais curto prazo, pode ser que os oráculos de cartas, esses oráculos dinâmicos, me atendam melhor. Mas se eu quiser uma previsão de mais longo prazo, ou de longuíssimo prazo, ou até mesmo previsões para uma vida toda, o ideal são os oráculos de estrutura. Mas olhar esse destino tão longínquo, ou esse destino de uma vida toda, é uma coisa que precisa ser feito com muito cuidado, Porque você pode cair numa armadilha. Uma dessas armadilhas se chama profecias autorrealizadoras. E aqui a gente entra numa outra questão importante. Quando a gente olha o destino, prestem atenção agora nesse aforismo. É meu, do Adalberto, eu estou aqui compartilhando com vocês. Prestem atenção para esse aforismo. Quando a gente olha para o destino, a gente também constrói esse destino. Uma coisa está muito interligada com a outra. Então, até mesmo esse exercício de consultar oráculos, ele tem que ser feito com muito cuidado. Tem alguns cuidados que precisam ser tomados. Tanto cuidados técnicos quanto cuidados éticos. Porque dependendo do que você olha, dependendo de como você faz esse olhar para o destino, você congela todas as possibilidades. E esse destino se torna imutável, você não consegue mudar nada de jeito nenhum. Porque você usou, na verdade, de magia divinatória para congelar seu próprio destino. Esse é um conceito que poucos oraculistas têm. Poucos oraculistas possuem esse conceito, prestam atenção nesse fator, nesse elemento. Eu próprio não tirei também essa concepção do nada da minha cabeça. Isso foi algo que eu percebi com alguns mestres orientais. Algumas referências de mestres orientais trouxeram esse tipo de conhecimento. Um deles é o Osho. O Osho diz que o mapa astral funciona,
Tá? Ele não fala com essas palavras, mas aqui eu estou refazendo as palavras dele, tá? Estou fazendo aqui uma perlaboração das frases do Osho. Mas a ideia básica do Osho é a seguinte. Ele considera que o mapa astral funciona para o que ele chama de homem-robô. Se você faz um mapa astral e tudo dá certinho, bonitinho, tá tudo previsto direitinho ali com o mapa astral, para ele, Osho, você não é outra coisa senão um homem-robô. Né? Então você vai vendo o mapa astral e com o poder da tua mente e das suas ações, né? Com o poder da sua projeção psiônica, você vai desenvolvendo uma profecia autorrealizadora e todas as previsões vão se concretizando. O que o Osho valoriza é o homem transcendente, o homem que consegue transcender. Aquele que faz a consulta de oráculos, mas não fica preso a essas previsões. Ele consegue transcender isso. Né? E esse homem transcendente, de repente, nem faz consulta de oráculo nenhum. Ele vai direto numa apropriação do próprio destino, co-criando a realidade que ele quer. Então, os oráculos, eles servem sim para mudar o destino, mas você tem que saber como usar os oráculos para isso. E para você conseguir usar os oráculos para isso, você precisa ter um conceito de destino como estrutura de probabilidade. Você precisa disso. E entender que algumas probabilidades são maiores, outras são menores, algumas probabilidades são mais estruturais e outras são mais dinâmicas, mais maleáveis, mais mutáveis. E cada oráculo, ele pode ser mais especializado num tipo de aplicação. Então, se eu quero previsões muito assertivas, né, aquele cliente que quer previsões muito assertivas, na verdade, ele quer acessar os elementos mais estruturais do destino. E tem oráculos bons para isso. Os oráculos dinâmicos também podem acessar esses elementos estruturais, principalmente se tiver um elemento parapsíquico envolvido, como, por exemplo, um elemento forte de mediunidade. O assunto é complexo, né? Vocês estão vendo que o assunto dá para desenrolar muita coisa. O problema é que esse desejo por previsões muito assertivas diminui qualquer chance de se modificar o destino. Então, quando você acessa um destino de probabilidade muito forte e esse destino é negativo, né, nessa busca por previsões assertivas, aí, assim, modificar esse destino se torna muito difícil dentro desse entendimento. Agora, se eu sou um oraculista, um astrólogo, um leitor de búzios, um cartomante, que entende que o destino é uma probabilidade, por maior que seja essa probabilidade, por mais negativa que seja essa previsão, eu consigo contemplar alguma possibilidade de mudar esse destino. Em algum grau. Eu vou ter alguma solução para isso. Eu não vou ficar sem solução. Eu vou ter uma solução. Está aqui um novo aforisma. Entendam esse aforismo. Todo problema tem solução. Vou repetir. Todos os problemas têm solução. Isso não quer dizer que essa solução seja fácil, que essa solução seja banal, que essa solução seja trivial. Às vezes o caminho de solução pode ser muito trabalhoso, até mesmo hercúleo. Às vezes o caminho de solução é a aceitação. Aceitação também é um caminho de solução. Às vezes o que vai dar para fazer é amenizar, é contornar, é se preparar para o impacto daquilo que está vindo, mas às vezes é possível modificar bastante, ou até mesmo totalmente, ou até mesmo transcender esse destino. E às vezes isso pode ser mais fácil do que o que a gente imaginava. Às vezes a dificuldade está no fato da gente desenhar os obstáculos e achar que eles são intransponíveis. Às vezes não. Às vezes pode ser mais fácil do que o que a gente imaginava e às vezes acontece
uma estratégia de solução que é instantânea. Milagres existem, embora sejam raros, raríssimos, mas os milagres existem. Esse assunto é realmente fascinante e eu posso desenvolver ele muito mais. Mas aí o vídeo fica muito comprido. Então, eu vou continuar o desenvolvimento desses assuntos nos próximos vídeos, agora tratando de cada oráculo individualmente. E o primeiro oráculo que eu vou tratar é a astrologia. Já pontuando aqui que alguns astrólogos acham que a astrologia não é um oráculo, tá? Tem alguns astrólogos que acham isso. O meu conceito de oráculo é uma sabedoria que consegue transcender passado, presente e futuro, tá? É uma sabedoria que acessa, que transcende limites de espaço e tempo e acessa conhecimentos do passado, do presente, do futuro, de vidas passadas e até mesmo do pós-vida. E oráculos também são magia divinatória. Eu garanto a vocês que a astrologia se enquadra nesse conceito. E isso a gente vai ver no próximo vídeo. Até lá, pessoal. Um grande beijo, um grande abraço. E continuem com essa série Guia Comparativo dos Oráculos. Até os próximos vídeos.